Olá! Hoje a gente vai encarar as ideias de um pensador que, olha, mexe com a cabeça de muita gente, Michel Foucault. E a proposta aqui é bagunçar um pouco o que a gente costuma entender por verdade. Vamos investigar como Foucault conecta essa ideia de verdade, que a gente imagina como algo puro, com uma coisa bem mais pé no chão, o poder. Bom, vamos começar com aquela pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é a verdade? Por séculos, a filosofia tratou a verdade como se fosse um tesouro escondido, sabe? Uma coisa universal, que estava só esperando a gente ir lá e descobrir. E o trabalho da filosofia era justamente esse, quase um trabalho de detetive. Ficar ali, cutucando, perguntando, tá, mas como a gente sabe que a gente sabe? E qual a garantia de que isso aí é verdade mesmo? Foram essas as perguntas que guiaram o pensamento ocidental por muito, muito tempo. Mas aí, chega Foucault e vira a mesa. Ele nos convida a mudar a pergunta. Em vez de ficar se matando para saber o que é a verdade, ele propõe outra questão: o que a verdade faz? E é aí, nesse momento, que a conexão com o poder se torna a peça central de tudo. Então, para Foucault, a verdade não é algo que a gente encontra por aí de bobeira. É um sistema. Pensa nisso como se fosse um conjunto de regras do jogo que cada sociedade cria para decidir o que vale como um fato, como isso pode ser falado e, mais importante, quem tem autoridade para falar. Ou seja, a verdade nessa visão não é descoberta, ela é produzida. E essa citação dele resume tudo perfeitamente. A relação não é uma rua de mão única. Não é só o poder que chega e impõe uma verdade. É um ciclo. O poder produz discursos que funcionam como verdade. Pensa num diagnóstico médico, por exemplo. E esses discursos de verdade, por sua vez, reforçam e justificam o poder. Um alimenta o outro o tempo todo. Aqui o contraste fica bem nítido, né? De um lado, a busca por uma verdade pura que existe fora da gente. Do outro, a análise de como a verdade é uma construção social, que está, coladinha nas estruturas de poder. Para Foucault, era simples. Não existe exercício de poder sem um discurso de verdade para dar uma base, para legitimar. Certo, eu sei que isso pode parecer meio abstrato. Então, que tal a gente trazer para a prática? Vamos ver como essa dinâmica entre verdade e poder funciona em áreas bem concretas do nosso dia a dia. Pensa só na moral. As noções de certo e errado não brotam do chão. Elas são estabelecidas por instituições que têm poder. A família, a igreja, a escola. Essas instituições criam um tipo de código moral e têm um poder de punir quem sai da linha, moldando assim o nosso comportamento e a nossa própria ideia de quem nós somos. E a ciência? Ah, aqui tem um ponto importante. Foucault não está dizendo que a ciência é mentira. Longe disso. A questão dele é outra. Que efeitos de poder circulam dentro dos discursos científicos. Ele analisou, por exemplo, como a psiquiatria transformou a loucura em doença mental. Isso não invalida a psiquiatria, mas mostra que o jeito dela de estabelecer a verdade também está ligado a processos de controle social e institucional. Já na religião, Foucault fala de uma coisa que ele chamou de poder pastoral. É aquele tipo de poder que quer guiar a conduta de cada pessoa nos mínimos detalhes, do nascimento à morte, para garantir a salvação. É um poder que não governa só um território, mas governa almas, produzindo verdades sobre o jeito certo de viver. Ok, a gente viu exemplos na moral, na ciência, na religião. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Foucault diria que tudo isso faz parte de algo maior, que ele chama de regime de verdade. Pensa nisso como a política geral que comanda o que conta como verdadeiro numa sociedade. E o que é esse regime de verdade? É o sistema completo. Ele define que tipo de discurso a gente aceita, os mecanismos que a gente usa para separar o que é verdade do que é falso e, o ponto-chave, define quem são as pessoas e instituições com autorização para produzir e declarar a verdade. E aqui a gente vê as peças desse regime. Repara como a coisa é ampla. Não é só sobre o conteúdo, mas sobre toda a máquina. Os discursos que são aceitos, os métodos de verificação, as técnicas que a gente valoriza e o status social de quem fala. A palavra de uma pessoa da ciência tem um peso diferente da de um poeta para falar da realidade física, por exemplo. Isso é o regime de verdade em ação. Tá, mas se a verdade está tão amarrada no poder, isso quer dizer que a gente está num beco sem saída? Não necessariamente. É aqui que Foucault abre a porta para o que ele chama de uma nova política da verdade. A grande questão é como a gente pode lutar por novas formas de verdade. E para entender como lutar, primeiro a gente precisa entender como a verdade funciona hoje. Foucault aponta 5 características principais. Ela tem o formato de discurso científico, é movida por interesses econômicos, circula em massa pela mídia, é controlada por grandes instituições e,
Por tudo isso, é o centro da batalha política. Agora, um alerta crucial de Foucault. A meta não é encontrar uma verdade pura, totalmente livre do poder. Isso seria uma ilusão. E por quê? Porque a própria verdade é uma forma de poder. Afinal, aquilo que é considerado verdadeiro é o que justifica ações, cria leis e molda o jeito que a gente vive. A verdade produz efeitos reais no mundo. Então, qual é o desafio político? Primeiro, é sacar que a verdade que a gente aceita está conectada a quem manda no jogo, seja na sociedade, na economia ou na cultura. Segundo, é lutar para soltar as amarras entre a verdade e essas formas de poder. E, finalmente, o grande objetivo, transformar os próprios sistemas que produzem a verdade. A luta, então, não é para encontrar a verdade final, mas para construir sistemas mais justos de produção da verdade. E Foucault nos deixa com essa pergunta, que é ao mesmo tempo uma conclusão e um convite para a gente pensar. É possível criar uma nova política da verdade? Uma que não sirva apenas a quem já está no poder, mas que abra espaço para novas vozes, novas formas de saber e novas maneiras de viver? A resposta talvez esteja nas pequenas e grandes lutas que cada pessoa trava todos os dias para que sua voz seja ouvida. Fica a reflexão.